pessoal, resolvi aqui uma questãozinha com vocês da UTF-PR 2023, tá certo? Então, simbora ler a questão. Carros autônomos são capazes de fazer trajetos em meio ao trânsito comum. Para isso, esses carros utilizam sensores para detectar as faixas e sinalizações de trânsito, além de detectar outros automóveis ou objetos que estão próximos ou em seu caminho. Esses carros geralmente seguem as ruas ou rodovias traçando seu trajeto com base em dados de GPS e outros sistemas online que auxiliam em calcular o caminho mais rápido e seguro. Com certa generalidade, em condições normais, ou seja, sem congestionamentos e acidentes, o caminho mais rápido é o de menor distância. Desse modo, se um carro autônomo chegar no ponto B, partindo do ponto A, ponto de chegada está a 100 metros de distância em linha reta, segundo a localização de GPS, como na figura abaixo, de forma que todas as ruas representadas por linhas pretas retratadas são de duas mãos e possuem a mesma velocidade máxima. Em condições normais de trânsito, sem acidentes ou congestionamentos, quantos metros o carro andará para chegar em seu destino? Bom, o que a gente vai ter que fazer, a gente sabe que o carro vai sair do ponto A, aqui do ponto A, tá certo? E vai chegar aqui até o ponto B. E ele sabe que de A até B em linha reta vale 100 metros, certo? Só que ele não tem essa opção de trajeto em linha reta. Ele tem o trajeto indo para a rua 2, rua 3 e chegando no ponto B, tá bom? E tem o trajeto vindo pela rua 1 e subindo pela rua 4. Então, a gente vai ter que calcular essas diferentes possibilidades. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou calcular o valor de R4. E como é que eu vou fazer isso? A gente tem o valor da hipotenusa do triângulo, tá certo? E sabe que esse ângulozinho interno é de 30. Então, eu vou colocar aqui primeiro, valor de R4. Opa, fiz um Y aí, deixa eu apagar aqui. Valor de R4, que eu vou calcular com base no seno de 30. Então, seno de 30 vai ser igual ao cateto oposto, que eu vou chamar de R4, sobre a hipotenusa. Logo, o seno de 30 é 1 sobre 2, R4 é o que eu quero saber, e minha hipotenusa é 100. R4 vai ser 50 metros, tá certo? E outra forma de descobrir isso, que a gente já fez até em outras resoluções aqui no canal, é que o triângulo 30, 60 e 90, ele tem algumas propriedades. E aí, o ângulo, o lado que é enxergado, digamos assim, né? O lado que o ângulo 30 de 30 graus enxerga, ele sempre vai ser a hipotenusa sobre 2. Ou seja, a gente já sabe que o valor da hipotenusa é 100, então o lado R4, ele seria 50, já que ele é metade da hipotenusa, tá certo? Fiz o cálculo para ficar bem especificado para vocês. Então, agora o que a gente tem que fazer é calcular o valor de R1 para saber o valor total que ele gastaria no trajeto para ir de A para B por meio da rua R1 e a rua 4, tá certo? E aí, como é que a gente pode achar o valor da rua 1? A gente poderia fazer Pitágoras, tá certo? Ou fazer o cosseno de 30 para achar esse valor, mas eu queria aplicar a propriedade que eu ensinei para vocês agora. Se o ângulo de 30 ele enxerga um lado metade com valor metade da hipotenusa, o ângulo de 60, que vai estar aqui em cima, ele enxerga um lado, que vai ser a hipotenusa, vezes a raiz de 3 dividido por 2. Quando você fizer o cosseno ou o próprio Pitágoras, você acharia esse mesmo valor. Então, a gente vai substituir o valor da hipotenusa em H, ficaria 100 sobre 2 vezes raiz de 3, então a gente ficaria com 50 raiz de 3. Então, eu tenho que a rua 4 vale 50 metros e a rua 1 vale 50 raiz de 3 metros. Logo, eu vou anotar aqui o meu trajeto 1, né? A minha opção 1, digamos assim, que é a rua 1 mais a rua 4, vai ser igual a 50 mais 50 raiz de 3. A gente pode simplificar isso colocando o 50 em evidência, então fica 50 dividido por 50, abre o parênteses, 50 dividido por 50 fica 1 mais raiz de 3, tá certo? Quando a gente fizer distributiva, ele voltaria para essa mesma estrutura. E aí, para finalizar agora, a gente teria que fazer o nosso trajeto 2. Vou deixar já aqui anotado para a gente preencher no final. O trajeto 2, ele seria a rua 2 mais a rua 3, certo? E aí, como é que a gente vai fazer para descobrir isso? Vou colocar isso aqui como passo 2. Opa! Vou colocar isso aqui como passo 2. E vamos agora para o nosso terceiro passo. Calcular o valor de R3. Como é que a gente calcularia o valor de R3? Eu vou pegar esse triângulo aqui, tá certo? Pronto.
Eu tenho que, se esse valor aqui é 25, esse valor aqui também é 25. E esse ângulo 30 que ele tá aqui, por alternos internos, né, pela regra de alternos internos, ele vai ser 30 graus aqui. E aqui vai ser 60 graus, né? Logo, aplicando essa mesma regra que eu ensinei para vocês agora, a gente teria que, se o ângulo que o lado, se o lado que o ângulo de 30 graus enxerga é 25, e ele é metade da hipotenusa, significa que nossa hipotenusa é 50 metros, certo? Então, se aqui é 50 metros, aqui também é 50 metros, tendo em vista que o total é 100 metros, tá certo? E o lado que é visualizado pelo ângulo de 60 graus é a hipotenusa, raiz de 3 sobre 2, né? Então, aqui vai ser 50 vezes raiz de 3 dividido por 2. Logo, aqui vai ser 25 raiz de 3, combinado? E aí, se você poderia fazer por seno, por Pitágoras, daria o mesmo valor. Eu só peguei o valor da hipotenusa, que é 50, dividi por 2 e multipliquei por raiz de 3, que foi a regra que eu tinha explicado para vocês anteriormente. Então, o trajeto da rua 2, eu vou escrever embaixo, vai ser os 25 metros da rua 2, né? O trajeto 2, perdão, mais os 25, raiz de 3 metros da rua 3, do começo da rua 3, 25 raiz de 3, mais os 50 metros desse restante aqui da rua 3. A gente ficaria com 75 mais 25 raiz de 3. E a forma da gente simplificar essa estrutura é colocando o 25 em evidência. Então, eu fico com 25. 75 dividido por 25 vai dar 3. Então, ficaria 3 mais raiz de 3. Porque eu faria 25 vezes 3, 75. Depois 25 vezes raiz de 3, que me daria 25 raiz de 3. Tá certo? Então, a gente tem essas duas opções de trecho. Visualizando aqui, essa segunda opção é nossa opção com trajeto mais curto. Eu vou trazer isso para o lado de cá. Trajeto 1 é igual a 50. 1 mais raiz de 3, tá certo? E o trajeto 2 é igual a 25, 3 mais raiz de 3. Combinado? E aí, visualizando, essa nossa segunda opção seria o trajeto mais curto. Mas se você tivesse dificuldade de visualizar essa alternativa, você poderia substituir aqui, só para título de tirar suas dúvidas mesmo, 1,7, que é a aproximação que a gente tem para a raiz de 3. Então, ficaria 50 mais 50 vezes 1,7, e isso vai dar aproximadamente 135 metros, tá bom? E quando você substituísse aqui, aqui, que fica melhor, ficaria 75 mais 25 vezes 1,7, e isso dá aproximadamente 117,5. Então, a gente confirma que esse trajeto aqui, ele vai dar 117,5 e esse segundo trajeto 135, confirmando que o trajeto 2, ele é mais rápido, porque apresenta uma menor distância. E aí, a gente ficaria aqui com a nossa letra D, que apresenta o gabarito correspondente, tá certo? E eu espero que vocês tenham entendido, espero que a explicação tenha ficado clara, mas qualquer dúvida pode deixar nos comentários que a gente vai procurar estar resolvendo, tá certo? Deixem o like de vocês, se inscrevam no nosso canal e até a próxima resolução.